יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה. Shalom Lekulam, Shalom Sadikim, paz e plenitude a todos, sejam todos bem-vindos agora à nossa derachá especial desse Shabbat Hol HaMoed de Pesach. Shabbat que coincide com o segundo dia de Sefirat HaOmer, segundo dia da contagem do Omer, e com a festa de Hag Matzot, kasher, dispensada de qualquer fragmento de Hametz em nossa alma, em nossa vida, em nossa psique, em nossas emoções. E na época em que nos aproximamos através de Hag Bikurim, a festa das primícias, que na verdade é um período, né, de 49 dias, concluindo-se com o 50º, chamado Shavuot. E é claro, nós sabemos que os nossos sábios têm a proeminência da interpretação da Torá. É eles quem nos ensinam tudo isso, e é eles que nos trazem essa grande sabedoria de perceber o quanto é importante saber contar. Uma das primeiras, se não a primeira mitzvah explícita na Torá, dada a nosso patriarca Avraham, e que nem está listada nos 603 mandamentos selecionados por Rambam, é quando Hashem pediu que Avraham Avinu contasse as estrelas. E a gente sabe que quando ele falou isso, ele não pediu que ele contasse 1, 2, 3 estrelas, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Não daria tempo na vida dele de contar. A palavra não era exatamente essa, mas sim é uma palavra que pode ser traduzida como calcule as estrelas. Calcular. É preciso aprender a calcular, porque a base existencial de todas as coisas, eu estou querendo dizer aqui com isso o quê? Do que as coisas são feitas. E do que as coisas são feitas? As coisas são feitas de informação. É só isso do que as coisas são feitas. A própria energia é o resultado vibracional de alguma coisa, e essa alguma coisa que vibra, que podemos chamar de nada, ou da coisa absoluta, ou do vazio primordial, ela só vibra em uma determinada frequência, porque antes disso uma frequência precisou ser estabelecida, e isso é uma informação. Quantas vezes algo vibra por segundo? O próprio segundo é uma informação. A própria quantidade de vezes que isso vibra é uma informação. Então, informação é do que o universo é feito. É do que tudo é feito, é do que a alma é feita, é do que o espírito é feito, é do que o corpo é feito, é do que a mente é feita, é do que as emoções são feitas, é do que as coisas físicas são feitas. Para que você entenda isso um pouquinho, eu posso dizer que nós e todas as coisas são uma mídia. Uma mídia, eu sou uma mídia. Você, esse livro, esse microfone, essa caneca. Tudo é uma mídia. E o que é uma mídia? Uma mídia é algo que seja capaz de conservar a informação. Ele conserva a informação através de seus processos vibracionais. E essa é a única coisa no universo que não deixa de existir. A informação. É o que sustenta o universo. E é por isso que os estoicos diziam que no princípio era o Logos. No princípio era a palavra, no princípio era o verbo divino, no princípio era a informação. Então eu posso dizer que no princípio era a informação. Que informação? Qual informação? A informação primordial. A informação através do qual aquilo que chamamos de divino se manifesta. A informação é a manifestação do divino em todos os hemisférios da realidade. E todas as coisas físicas e não físicas são detentoras
de informações. E os indianos chamam isso de arquivos acásticos. Isso vem de uma palavra em sânscrito que significa Akash, que se diz Akash, e que é como os indianos chamam o chamado livro da vida, o Sefer HaChaim, do judaísmo cabalístico e da Torá. O Sefer HaChaim, o livro da vida. E um dia Moshe falou para Deus que se fosse para ele destruir o povo de Israel, era para ele riscar ele do livro dele. Aí o que ele falou para Moshe? Do meu livro cuido eu. Eu coloco, eu tiro quem eu quiser do livro da vida. Se Deus tirar, que Deus nos livre, a mim ou a você do livro da vida, o que na prática ele está fazendo? Me tirando da existência. Então o livro da vida é o conjunto de todas as informações, ou de toda a grande informação que o universo carrega em si mesmo, e dentro do qual nós existimos enquanto informações. Sim, eu sou uma informação, ou eu sou um conjunto de informações que forma a minha assinatura informacional. Eu sou o resultado de uma cadeia informacional que está em mim, até biologicamente falando, no meu DNA, nas combinações infinitas que o DNA é capaz de fazer, nos tipos de DNA que existem. Toda a informação contida no universo está adensada nos genomas e no DNA, e a partir daí toda essa informação contida no DNA, ela se perfaz nas diversas e infinitas formas que as coisas podem ter, as coisas biológicas podem ter. Mas mesmo as coisas não biológicas, mesmo os chamados não organismos, os objetos, as coisas que existem no plano mineral da realidade, mesmo isso possui uma frequência, e mesmo isso possui uma informação que o organiza. Isso no seu átomo, na sua molécula, nos seus átomos, nas suas substâncias e assim por diante, nas leis que regem tudo isso. Então, o que eu sou além de informação? Nada. Eu sou a informação divina. Eu sou isso. Eu estou adensado fisicamente, o que me dá a impressão errada de que a minha existência é física, mas ela não é. A física, a minha manifestação física, é o resultado do adensamento e da contração dessa informação, que se organiza e que se autoconstrói, que se autoelabora, que se autometaboliza e assim por diante. Portanto, contar o Homer, calcular o Homer, não é tão somente contar e fazer a contagem regressiva até chegar a Shavuot. É muito mais do que isso, até por conta do próprio verbo. Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, que combina com a palavra Sefirá, que são os atributos divinos. Podemos traduzir dessa forma. As Sefirot representam os atributos divinos. Mas nós temos também os 13 atributos, que inclusive é pauta da Parashá especial de Shabat, Chol HaMoed de Pesach e Sukkot, onde Moshe aparece contemplando as costas de Deus e ele vê os 13 atributos divinos. Nós já comentamos no nosso podcast diante do Kabbalah de Shabat, mas eu estou falando de atributos mais primordiais, porque os 13 atributos divinos seriam manifestações de sua misericórdia e de sua justiça. E são aplicações de seus atributos. Os atributos primordiais de Deus, o máximo que a gente consegue chegar desses atributos primordiais, estão estabelecidos na nossa temática cabalística, naquilo que chamamos de Sefirá, ou das Sefirot. Então, o que são as Sefirot? São esferas, como a gente as representa graficamente, são esferas
que detém potencial informacional. Eu posso dizer que a Sefirá é uma vibração? Posso dizer isso, Axé? O que você acha? Posso dizer que a Sefirá é uma vibração? Posso dizer. Posso dizer que ela é uma vibração? Eu só posso dizer que a Sefirá é uma vibração quando ela está no plano vibracional, no plano de Yetzirah. Mas existe um plano que o antecede. No plano de Beriá, a informação já existe, mas ela não vibra em Yetzirah, onde ela se manifesta em forma de energia. No plano de Asiá, ela se adensa em matéria e em ações, já que é o plano das ações. Em Atzilut é de onde toda essa informação emana. Então vamos dizer que em Atzilut tudo emana, tudo está, e a primeira camada, a camada informacional, é a primeira camada que dá origem a esse livro da vida, esse arquivo akáshico. E ela começa a se tornar a vibração no plano de Yetzirah, que alguns comentaristas cabalistas vão dizer que é o plano dos anjos. Que os anjos habitam em Yetzirah, porque em Yetzirah esses anjos têm forma energética. Ou seja, eles são processos vibracionais. São mecanismos vibracionais, munidos de certa consciência. Eles são criados para exercer papel no mundo de Yetzirah. Mas não dá para dizer que não existam anjos, entre aspas, que estejam também no plano de Beriá, no plano informacional. Ou seja, são apenas vetores de uma informação que se manifesta vibracionalmente quando então passa a ser sensível. Mas uma informação não deixa de ser um tipo de anjo se a gente entender que a palavra anjo significa mensageiro. Tá? Aquele que exerce um trabalho. A palavra anjo vem da mesma palavra, tem a mesma raiz de melahá, de serviço, de trabalho. Então ele exerce trabalho, ele exerce papel, ele exerce função. Então, uma Sefirá é uma vibração, ela é uma vibração no mundo de Yetzirah. Ela é uma informação no mundo de Beriá. Ela é uma emanação no mundo de Atzilut. E no mundo de Asiá, ela é uma manifestação física ou comportamental, contida, inclusive, naquilo que comemos. Contida também nas nossas ações emocionais, contida nas nossas ações psíquicas, nos nossos movimentos mentais, psíquicos, intelectuais. Então, se eu estou com muita raiva, né? Embora alguns associem a raiva a Gevurah, eu associo a raiva a Netzach. Gevurah eu associo a tristeza, que são as 4 emoções básicas de Platão: alegria, tristeza, raiva e medo. Eu associo a alegria a Hesed, tristeza a Gevurah, Netzach a raiva e Hod a medo. Até aí a gente percebe que as Sefirot exercem um símbolo das nossas reações emocionais. E por que Gevurah é tristeza? Porque Gevurah é juízo, porque ela é retenção, porque ela é disciplina, porque ela é seriedade, porque ela é interrupção, porque ela é moderação. E nesse sentido, se você fica triste quando você dá, esse é o exercício, né, quelipótico de Gevurah. Então ela é algo que retém, algo que impede. Então todas as Sefirot, elas são na verdade aspectos de Deus, reflexos da manifestação divina que estão preenchidas em todas as coisas da vida, todas as realidades. Dito isso, a contagem do Homer, ela tem por finalidade harmonizar a nossa relação com as Sefirot chamadas de emocionais. As 4 que eu já citei, Hesed, Gevurah, Netzach e Hod, mas também Tiferet e também Isod. Tá? Então essas 6 Sefirot que dão fluxo ou causam empecilho à manifestação daquilo que acontece no plano das Sefirot intelectuais, que são Hormá e Binah,
Aba e Ima, elas precisam ser desobstruídas, precisam ser harmonizadas e precisam cooperar umas com as outras. E essa cooperação mútua entre as Sefirot é o que harmoniza o fluxo para que possamos adensar as coisas na vida, porque são as emoções e não outra coisa que nos impede de manifestar aquilo que temos na nossa mente. Mesmo que você já tenha tudo na tua mente, tudo já esquematizado, tudo planejado em Binah, tudo construído em Binah, tudo esquematizadinho, organizadinho, como o Binah estabelece, a mente binária, a mente construtora de Boné, né, de tijolo, de construtor, aquela que dá forma, aquela que constrói, o Lego da experiência imaginativa. Mesmo que tudo esteja pronto lá na sua imaginação, e o ato de imaginar é uma ação, né? Imaginação é o ato de criar uma imagem. Quando essa imagem se mostra plenamente nítida na sua imaginação, ela está pronta para nascer. Ela já está pronta ali. Inclusive, não é possível dizer que exista alguma coisa além de Binah. Porque toda a experiência que temos com a existência é uma experiência em Binah. É Binah, nossa mente cognitiva, nosso cérebro, nossa mente, quem proporciona a cada um de nós a interface da experiência da vida. Ou seja, tudo que eu estou vendo aqui é uma interface, como quem abre um computador numa página HTML e você acha que aquilo dali é o que resume. Não, aquilo ali apenas é a camada externa que conversa com você, que é esse mundo físico que a gente está, que a gente chama de físico. Mundo manifestado. Não é possível dizer que ele realmente exista. Na verdade, ele não existe da forma como nós o conhecemos. Nós interagimos com a existência apenas através dos 5 sentidos que nos foram dados. Então, tudo que a gente sabe da existência, o que eu posso ouvir, o que eu posso ver, o que eu posso cheirar, o que eu posso sentir o sabor ou o que eu posso tocar. Se eu tivesse 10 sentidos, a minha experiência com a vida seria completamente diferente. Ou com alguns animais que só têm, por exemplo, o tato, como a minhoca. A minhoca tem uma experiência tátil com a vida. Ela não ouve. As minhocas são surdas e cegas. Ela só sente. Ela só tem tato. Pelo menos é o que os cientistas dizem. Ela só tem tato. Essa é a experiência dela com a vida e ela acha que a vida é aquilo dali. A interface da vida dela é tátil. Só isso. Bom, já que a gente não pode saber se esse mundo é físico ou não, é claro que ele não é, mas a gente está aqui em Binah, e dentro de Binah é onde toda a experiência se faz, e o que está para baixo dela, ou dentro dela, são as emoções. As emoções também habitam na nossa mente, por isso ela é o foco de estudo da chamada psicologia, porque ela também estuda as emoções. Podemos dizer que pensamentos geram emoções e emoções geram mais pensamentos, e aí a gente fica naquele looping, pensamento, emoção, emoção. Eu me preocupo. O que é se preocupar? É se ocupar previamente. Não aconteceu ainda, mas eu já estou ocupado com aquilo que não aconteceu. Eu estou pré-ocupado. Aí eu fico preocupado com aquilo, fico me transportando para o futuro, aquilo ali causa em mim uma reação emocional. Por exemplo, medo, que é o que geralmente a preocupação traz, medo. E aí a preocupação traz medo e o medo me faz projetar na minha mente uma imagem ainda pior. Essa imagem pior me causa ainda mais medo. E esse medo que ele me causou me faz criar uma possibilidade ainda pior do que essa. E isso é o looping da mente e das emoções. Isso gera o que nós chamamos de ansiedade. E essa ansiedade é o problema da interação de Binah com as sefirot inferiores emocionais, que a gente chama de Zeir Anpin. Exatamente. É ansiar por algo. É estar preocupado com algo. E essa ansiedade é um dos principais motivos de todos os nossos problemas. Eu estou ansioso. Eu estou ansioso, seja por algo bom, ou seja por algo ruim, eu estou ansioso. Isso gera uma distorção na minha percepção da vida. A vida não é o que ela é. Ela passa a ser aquilo que eu a sinto ser. E a experiência vai se tornando cada vez mais grave.
cada vez mais terrível, cada vez mais densa. E isso vai me causando preocupação. Então, a Sefirá de Hesed nos ensina a soltar, liberar. Liberalidade é o que traduz Hesed. Liberalidade. Libere. Deixe ir. Se desfaça. Deixe ir embora. Nós somos apaixonados por aquilo que nos adoece. A gente sempre acaba voltando para o lugar da dor, porque a gente vibra essa dor e é atraído por situações que aquela dor representa, porque eu estou vibrando nessa dor. E aí, cada vez que eu penso em algo com dor, eu estou emitindo vibrações psíquicas, emocionais, e eu estou atraindo para mim aquela preocupação, aquilo que eu realmente tenho medo. E isso está escrito no livro de Jó, quando ele fala: aquilo que eu temia me sobreveio. O segredo é: relaxe. Ele adensou. Relaxe, deixe ir. Não se preocupe. Isso aí não existe. Não, eu sei que não existe. Eu também me preocupo. Mas o exercício de não nos preocupar é cotidiano. Eu vou treinando isso. Veja bem, se preocupar é diferente de planejar, é diferente de pensar, é diferente de buscar solução. Eu sei que uma coisa pode acontecer de ruim, eu posso me precaver para que aquilo não aconteça. Nesse sentido, também eu posso chamar de preocupação. Eu estou preocupado com aquilo, eu estou olhando para aquilo, eu estou resolvendo aquilo. A diferença é que eu estou olhando para a solução. Eu não estou no looping do medo e da ansiedade. Primeira coisa, vai tomar uma água, vai respirar lá fora. Vai fazer Ana Berroa. Ana Berroa. Vai fazer um mantra. Vai liberar sua mente daquilo. Vai tomar uma água. Vai tomar um banho. Vai assistir televisão. Vai se distrair. Vai ler um livro. Transforme aquela experiência em algo natural. E depois pense naquilo com gratidão, assumindo aquilo, não deixando de olhar para aquilo, mas cuidando para que sua preocupação não se transforme numa ansiedade que não produz nada além de mais medo. Essa semana estamos sendo regidos pela Sefirá de Hesed. E essa Sefirá é muito importante. Se Deus não tivesse Hesed, o universo não existiria. Ele liberou para dentro dele próprio, porque nada há fora dele, é verdade, mas ele se permitiu expandir a partir da Nekudá, que é o ponto, o o Errad. O ponto não virou 2 pontos, o ponto aumentou, dando origem ao que chamamos de espaço-tempo, e tudo que existe no espaço e no tempo simultaneamente é a Nekudá Gidolá, o grande ponto, que na verdade nunca deixou de ser o próprio ponto. Só Deus no ponto. Ele está no primeiro dia, do primeiro segundo, do primeiro momento de tudo isso. E é uma coisa só. Ele permitiu se expandir. E essa expansão de Hesed, ela é falada todo Shabat pela manhã, quando a gente fala o seguinte: Odul Adonai Kitov, Ki Leolam Hassido. Hassido é seu Hesed, sua expansão. Sua expansão é eterna. Eu posso traduzir assim: Rodul Adonai Kitov, que é de Rod, meditai, considerai, reflita sobre Adonai, que é bom, Kitov,
porque Leolam, para sempre e eterna e infinita, é seu Hesed, é sua liberalidade, é sua expansão, é sua abundância, é sua grandeza. Ela é uma grandeza infinita, porque ela não para de se expandir para todos os lados, para todos os lugares, para todos os tempos. É isso que é Hesed. Você precisa adensar isso, imaginar a expansão de Hesed, trazer essa grandeza para dentro de você. E quando você traz essa grandeza para você, você começa a se tornar cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E cada vez menos as coisas pequenas e mesquinhas da vida conseguem te tirar do seu lugar, da sua paz. Porque a palavra paz na Torá nem existe. A palavra shalom, que a gente traduz por paz, significa plenitude, completude. Algo completo, algo pleno. Quando a gente está pleno, nada nos carece, nada. E aí a gente entende o que o salmista falou no Salmo 23, no Terrilim 23. O Eterno é meu pastor, meu roi, meu pastor, meu roê, e de nada terei necessidade. Ou seja, quando eu paro de vibrar na má necessidade. Eu estou dizendo isso porque eu mesmo já disse que nós precisamos de necessidade. Eu preciso gerar necessidade. Mas preste atenção nisso. O que é gerar necessidade? É gerar Keli. É gerar recipiente, é gerar espaço vazio para que isso possa ser preenchido. Essa é a necessidade boa. É a energia negativa, no bom sentido, que atrai. Todo vazio atrairá alguma coisa. Se você não abrir, não criar um espaço, um Keli, por exemplo, falava... semanas atrás aí falava com a Axé sobre isso, sobre o Keli temporal. É um recipiente temporal. Você já criou um Keli temporal para tudo que você quer ter na vida? Se você quer ter experiências diferenciadas com Deus, através da sabedoria da Kabbalah, por exemplo, você precisa criar um Keli temporal. Você precisa criar um espaço dentro do tempo para que você possa se ocupar com isso. Se você passa a sua vida inteira, seu dia todo, só trabalhando, só na internet, só vendo rios, só jogando, só fazendo não sei o que, só se distraindo, você não dá lugar para isso, você não vai experienciar isso nunca. Toda a experiência que você obtém aqui das linhas de Erashiot serão meramente, como disse o Menashe hoje, serão meramente experiências externas, de um conhecimento externo, que não influencia em nada na minha vida pessoal. Eu preciso internalizar, eu preciso integrar, eu preciso que isso seja integrado em mim e que eu integre isso e que isso me faça integral, inteiro, perfeito, pleno. Então eu preciso integrar essas leis que a Kabbalah me ensina através da Sagrada Torá. Eu preciso integrar a Torá dentro de mim. Eu preciso ser a Torá. E eu não estou falando de crenças limitantes, eu não estou falando de dogmas. Eu estou falando da essência. Eu estou falando daquilo que Hashem pediu para que Avraham Avinu fizesse com as estrelas. Calcule, conte, olhe, não deixe de olhar. Olhe todos os dias para a sua conta bancária, olhe todos os dias para aquilo que você precisa, olhe todos os dias para aquilo que você tem, olhe todos os dias para você. Olhe todos os dias para a sua saúde. Olhe todos os dias para aquilo que você precisa. Olhe não com ansiedade, não com preocupação. Olhe, calcule. Por isso que existe o Maaser. O Maaser
O preceito principal do Maaser é contar. Eu preciso saber do que eu preciso fazer o Maaser, por exemplo. Se eu não sei quanto eu tenho, ou pelo menos quanto eu administro, eu não sei disso. Então isso é um exercício de contagem. Por isso os sábios dizem, não pague por aproximação, porque não é quanto você vai arredondar para cima. A questão é que você conta. Você olha, você calcula, isso te coloca em contato, aquilo coloca você em contato com aquela informação e você se torna uma pessoa informada do que você é, do que você tem, daquilo que você administra. Então, você não pode parar de contar, jamais. Conte. Não conte com escassez, não conte com falta, não conte com ansiedade, não conte com preocupação ruim. Conte até para ser grato. Contar as obras de Deus. A palavra contar também significa contar no sentido de relatar. Como a gente no português tem o mesmo fenômeno linguístico. A mesma palavra para contar 1, 2, 3 é a mesma palavra para contar uma história. Sipur. Contar. Então, contar é relatar, é saber quanto vale. Então, nesse Sefirat HaOmer, a gente precisa conhecer o que a gente está contando e o que a gente está calculando. E o que a gente está calculando? Com que informação eu estou lidando? Eu preciso ler o problema de matemática, porque o problema da matemática quase sempre está no português, como falava o meu professor. O problema da matemática está no português. Você não entendeu o problema. E por isso você fez a conta errada. Então você precisa olhar para a vida, para a informação que a vida está te dando. Olhe de novo, olhe de novo, olhe de novo. Permita que sua mente absorva aquilo. Permita que sua mente consiga naturalizar aquilo dali. Sem ansiedade. Aí você vai saber o que fazer. Então, o que a gente está calculando aqui? A gente está calculando as Sefirot. Estamos fazendo conta. Isso tem, inclusive, valor numérico. Tá? Tem, inclusive, valor numérico. Nós temos a Sefirá de Hesed, a Sefirá de Tiferet como 1. Né? Temos a Sefirá de Hormá como 2, temos a Sefirá de Biná como 3, temos a Sefirá de Hesed como 4, temos a Sefirá de Gevurá como 5, temos a Sefirá de Tiferet como 6, a Sefirá de Netza como 7, a Sefirá de Rod como 8, a Sefirá de Isod como 9, e a Sefirá de Malhut como 10. Esses números são muito importantes até para aqueles que praticam a magia cabalística, aqueles que praticam a Kabbalah Maasit, porque esses números inclusive fazem parte dos rituais. A vibração desses números sefiróticos. E sobre isso, o Sefer Yetzirah vai nos ensinar algo muito importante que eu quero conversar com vocês hoje, bem rapidamente, não dá para a gente aprofundar demais, que é os 32 caminhos da sabedoria. Eu vou ler isso aqui no Sefer Yetzirah sem os comentários, apenas no Sefer Yetzirah puro, como ele nos foi entregue pelos tradutores, e diz o seguinte: com 32 maravilhosos caminhos da sabedoria, grava Iá. Veja bem, grava. Grava onde? Na mídia. Qual mídia? No universo. Iá, Hashem, grava com 32 maravilhosos caminhos da sabedoria, grava Iá. O Senhor dos Exércitos, Adonai Tsevaot, o Deus de Israel, o Deus vivo, o Rei do Universo, o Todo-Poderoso, clemente, misericordioso, elevado, exalçado, que mora na eternidade, cujo nome é Santíssimo, e cria seu universo. Tá? Continuando
com 3 livros, com texto, Sefer. Com 3 livros, Sefer. Com número, Sefar. E com comunicação, Sipur. Todas com a mesma raiz. Todos com o mesmo Shoresh. Todos. Então, ele criou o mundo, criou o universo com 3 livros. Com 3 livros. O texto, Sefer. O número, Sefar. E com comunicação, narração, Sipur. Então, toda a camada da Torá, toda a Torá está nessas 3 camadas. No nível da comunicação, da narrativa, no nível do texto e no nível do número. Então, é o que a história está contando no texto, é a letra do texto em si e é o número que aquela letra representa. Então, nós temos pelo menos 3 camadas de profundidade com a Torá, e eu não estou nem falando dos 4 níveis de interpretação do Pardês. Não é mais sobre Pardês. É sobre o texto em si. E é sobre do que o universo é feito. Deu para entender? Muito bem. 10 Sefirot. Do nada. Mais 22 letras. Fundação. 3 mães, 7 duplas e 12 elementares. Essas 12 elementares aqui são as 12 zodiacais, tá? Não é exatamente elementares, para não confundir com as 3 mães, que são os 3 elementos, fogo, ar e água, Malhut sendo terra, né? 12 elementares, porque elas são, a palavra elementares aqui é uma tradução para a palavra simples, que só tem um som, não tem 2 sons, tá? Então aqui nesse sentido de elementares, de muito simples. 10 Sefirot do nada, o número dos 10 dedos, 5 opostos a 5. E a circuncisão do membro. Os sábios vão falar que é tanto a circuncisão do órgão sexual como a circuncisão da língua, da palavra, através do qual a palavra é articulada no mundo, gerando vibrações diferentes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Faz diferença recitar uma coisa numa língua ou em outra língua? Faz ou não faz diferença recitar uma coisa numa língua ou em outra língua? Porque, muito embora o significado possa se aproximar, porque toda tradução é uma versão, é uma interpretação, né? A vibração articular é outra. Quando a gente estuda linguística, na faculdade a gente estuda linguística, e a linguística ela vai falar sobre isso. Vai falar sobre fonema, vai falar sobre morfologia da língua, vai falar do alfabeto internacional que tenta traduzir todos os sons que existem na linguagem humana. E sim, faz diferença, por exemplo, se um ritual feito pelos povos nórdicos e que tenha sido escrito em runas e falado numa determinada língua, num determinado idioma, aquilo vai funcionar porque aquilo vibra, inclusive, todo o potencial cultural que aquela língua carrega daquela civilização e daquela percepção do universo. E o mesmo vale para nós, que utilizamos as 22 letras do alfabeto da Torá, do alfabeto sagrado, do alfabeto da Lashon HaKodesh, da língua sagrada, para pronunciar as nossas berahot. Do ponto de vista lúdico, quando a gente faz brahá, quando a gente faz fazendo um sidur, muita coisa a gente faz em português para que os nossos internados possam acompanhar o significado da reza. É só por isso. Mas a gente sabe que a vibração não é a mesma. A gente está só ajudando as pessoas com a mente delas. Mas nós não estamos dando a ela a mesma experiência que se podia ter com a cantilação do texto hebraico. E até a melodia que eu coloco nesse texto pode influenciar diretamente na vibração que aquilo ocasiona na gente. Tá? Então, as 10 Sefirot do nada, 10 e não 9, 10 e não 11. Eu sempre cito isso. Mas e Date? Date é a 11ª primeira.
Eu gosto da Dati. A Dati é uma sefirá legal. A gente chama ela de não sefirá. Porque ela não está em nenhum caminho da árvore da vida, ela está sobrevoando e ela é um acontecimento. Então ela não conta. Mas eu queria que ela contasse. Aí, se fosse fazer um comentário do livro, eu ia colocar lá embaixo. Mas faltou Dati. Eu gosto da Dati. A Dati é a percepção, né? A Dati é a intuição. Né? Ela está lá, mas não está em nenhum caminho. Inclusive, ela é o caminho para todas as outras camadas, inclusive para o Sitra Hara, né? Por isso que ela é o planeta. Eu acho engraçado essas coisas, essas coincidências. A Sefirá de Da'at, ela representa o planeta Plutão na árvore da vida. E aí ela não é a grande discussão, uma das grandes discussões, ela é uma Sefirá ou não é uma Sefirá? E qual é a discussão sobre Plutão? Plutão é planeta ou não é planeta? Tá vendo como uma coisa acaba combinando com a outra? Aconteceu, adensou, disseram que Plutão era Da'at, agora pronto, Plutão não é mais planeta, né? Então, adensaram, né? Desde que deram o nome para Plutão de Da'at, adensou. É exatamente 9. 8 e não 9, né? 8 e não 9. Então, entende com sabedoria. E a palavra circunflexo, né? E seja, né? Ser sábio com entendimento. Examina com elas e perscruta delas. Perscrutar é saber do que ela é feita. Lá dentro. Esmiuça, né? Delas. Faz uma coisa erguer-se sobre sua essência. E faz o Criador sentar em sua base. Isso aqui eu acho fantástico. Eu vou ler de novo. Faz uma coisa erguer-se sobre sua essência e faz o Criador sentar-se em sua base. O que significa isso? Antes de uma coisa existir fisicamente, a essência dela já existia. A sua versão etérea. A sua versão não adensada. Então, ele primeiro cria a essência das coisas e a coisa existe. Por isso que quando ele chamou a luz, ele chamou por um nome que ela já tinha, antes de existir. Formou a luz. Exatamente. Formou a luz e criou as trevas, né? Porque as trevas já existiam. Aí ele formou a luz, mas ele formou a luz a partir do que a gente chama de nada. Ele deu um nome para ela, e quando ele deu um nome para ela, ela passou a existir. Eu sempre dou o exemplo da saudade, que é uma palavra que só existe em português. A gente só sabe o que é saudade porque tem uma palavra para isso. Em português. Saudade. Não tem saudade em inglês, em outra língua. Você fala assim, eu sinto falta de você. Aí, mício, em inglês, eu sinto falta de você. Mas não existe, eu tenho saudade. Saudade parece que é uma coisa que eu tenho. Não, saudade é uma coisa que eu não tenho, né? Porque é uma falta. Mas essa falta eu chamo de uma coisa que existe, então ela passa a existir. A sensação da falta. Como eu dei nome para essa sensação, ela existe na minha língua. E aí ela existe. Só na minha língua. Isso é mais um motivo pelo qual as palavras não podem ser substituídas em nenhum tipo de ação espiritual, porque ela tem um significado que só está ali. Né? Então, quando ele fala, ele faz uma coisa erguer-se sobre sua essência. Então tudo tem uma essência, tudo tem um propósito, e faz o Criador sentar em sua base. Ou seja, o Criador está em tudo, na base de todas as coisas. Desse copo, da água, dessa bimá, desse livro, desse celular e de mim. Ele é o que sustenta a existência de tudo. Então Deus existe também em todas as coisas que existem. Deus está presente. A existência divina está presente em todas as coisas. É isso que o texto está dizendo. 10 sefirot do nada. A medida delas é 10, que não tem fim.
Tá vendo como é 11? Como pode ser 11? Não tem fim. É 10 que não tem fim. Uma profundidade do princípio, uma profundidade do fim, uma profundidade do bem, uma profundidade do mal, uma profundidade de cima, uma profundidade de baixo, uma profundidade de leste, uma profundidade de oeste, uma profundidade norte, uma profundade sul. O Mestre único Deus fiel domina todas elas e sua santa morada é a eternidade das eternidades. Aqui ele criou as direções. A profundidade do princípio, a Nekudá, a profundidade do fim, que é o limite do seu crescimento infinito. Uma profundidade do fim, uma profundidade do bem, o aspecto positivo de todas as sefirot, uma profundidade do mal, os aspectos queripóticos e sombrios de todas as sefirot, por exemplo, o exagero de Hesed, a perdularidade de Hesed, uma profundidade de cima para cima, profundidade para baixo, uma profundidade para leste. Aqui ele cria o universo tridimensional, aonde as coisas existem. Aqui, nesse plano tridimensional da realidade, porque se eu fosse um ser bidimensional e eu tivesse contato com um ser tridimensional que viesse a assentar-se sobre o meu mundo bidimensional, o que eu teria de experiência com esse ser? Apenas o filete da fatia que toca a minha experiência bidimensional. Eu sou um ser tridimensional nesse mundo tridimensional, pelo menos é o que eu acho. Se é que eu estou aqui. Mas, aqui na minha experiência tridimensional com a realidade, como é que eu vou compreender um ser que não é tridimensional, que é Deus? Então, o que eu tenho? Apenas uma experiência tridimensional com a sua transdimensionalidade. E ele habita na eternidade das eternidades, ou seja, ele habita para cima de todas as dimensões e em todas elas ao mesmo tempo. 10 sefirot do nada, a visão delas é como a aparição de um relâmpago, o limite delas não tem fim, sua palavra nela está correndo e retornando. Isso aqui é a Zayot HaKodesh também. A gente falou que elas são como relâmpagos, né? Segundo a interpretação do Aryeh Kaplan. Quando ele fala sua palavra está nela, correndo, como relâmpago, nelas, nas sefirot, essa palavra aqui é o quê? Não, essa palavra aqui é a informação. É a informação, é o verbo. É a informação. Ontem estava com a tela preta na televisão assim com a minha mulher. Você olhar para a televisão, você começa a perceber que tem uns coisinhas fazendo assim, para fora da televisão. O quarto está escuro, quando a televisão está ligada, às vezes quando tem uma tela preta, se você perceber bem, você começa a ver um monte de coisinha fazendo assim, ó, correndo assim. São os fótons, né? Os fótons. Então, isso é como eu consigo imaginar essa informação correndo pelas camadas da realidade. Essa coisa assim, correndo. Um tecido tridimensional da existência. Hã? Não, é como fora da TV. Como se uma radiação fora da TV você pudesse enxergar. Ou quando você olha para uma lâmpada, dependendo, você olha assim, você vê se você olhar para aquela lâmpada lá, eu que tenho estravismo, não é outra palavra. Estigmatismo, a gente vê aqueles riscos assim, né? Aqueles riscos. Se você olhar bem para os risquinhos, você vai ver que tem um monte de coisinha se mexendo, que são os fótons, né? Estão se mexendo assim, que é os fótons da luz. Então, essa informação ela também está fazendo esse movimento assim para todos os lados, formando as coisas. Ela forma as coisas. Ela é feita de informação. Como o Neo, quando viu a Matrix, ele só viu informação caindo. Informação. As coisas são feitas de informação. É isso que o texto está dizendo. 10 sefirot do nada, o fim delas está contido em seus princípios e os seus princípios em seus fins. Ou seja, é uma coisa que... Isso aqui é uma imagem que nós chamamos de fractal. Você já assistiu algum vídeo de fractal no YouTube? Vai lá, coloca fractal. É uma coisa, tipo, tem
uma mulher segurando uma casinha em cima de uma casa, aí se aproxima até a casinha que a mulher segura, tem uma mulher em cima da casinha segurando uma casinha, e aí aproxima, tem uma mulher em cima dessa casinha segurando uma casinha, aqui não termina nunca. É um fractal, uma coisa entrando dentro dela própria, que não tem fim. Isso aqui é louco. Isso daqui. Meditar, né, em Deus como fractal. Deus é o fractal da existência. Então você imagina Deus entrando dentro de Deus, que é dentro de Deus. Deus falando com Moshe. Moshe, a gente estava falando com Deus, estava falando com ele mesmo. Deus falando, a gente estava falando com Moisés, estava falando com ele próprio. E dentro disso, uma coisa dentro de outra coisa, dentro de outra coisa, dentro de outra coisa. É isso aí. Lida com isso. Só lida com isso aí. Hã? É que Moshe. Moshe, pois é. Pois é. Pois é. Pois é. E aí, deixa pra lá, bora. Continua. Continua, porque senão eu vou entrar no looping do fractal aqui. Né? As 10 sefirot do nada, a visão... Não, continuando aqui, o versículo 8. Versículo 7. 10 sefirot do nada, tentar cumprir seus princípios, como chama de um carvão em brasa, porque o mestre é único. Ou seja, não tem divisão. As sefirot não são divisões de Deus. É tudo uma coisa só, em diferentes frequências. Os próprios mundos de Yetzirah, o mundo de Beriá, o mundo de Asiá, o mundo de Atzilut, eles não estão em lugares diferentes. Eles estão em frequências diferentes de uma mesma realidade. Frequências diferentes. Aqui está passando várias frequências aqui. Se eu ligar aqui, dependendo da frequência que eu modular no meu rádio, né, no meu celular, eu vou ouvir a Band News FM, vou ouvir a Ouro Verde, né? Tá tudo aqui ao mesmo tempo. Mas eu modulei aquela frequência. Está tudo misturado. Mas nessas frequências diferentes. Porque o Eterno é um só. 10 sefirot do nada, refreia a tua boca de falar e o teu coração de pensar. O Aryeh Kaplan comenta esse texto, né? Porque as palavras também ocorrem no coração. Então a emoção é que está falando. Então refreia a tua mente de pensar e o teu coração de falar. Refreia. Coloca limite para isso, porque você está criando o tempo todo. Você está criando o tempo todo. Você está criando o tempo todo. Então, cuida com o que você diz. Cuida com o que você fala. Cuida com o que você pensa. Cuida com o que você sente. Porque tudo isso, sentir, falar, pensar, são processos criacionais. Cuida com tudo isso. E se o teu coração corre, retorna ao lugar. Por isso está escrito, as Hayot HaKodesh corriam e retornavam. Lá em Ezequiel 1,14, né, na visão de Merkavá, a respeito disso, uma aliança foi feita. Então, o texto está dizendo aqui que os pensamentos e os moveres do coração, nós já falamos aqui, é uma outra aula, outro Chico já trouxe sobre isso, estou só repetindo. Os pensamentos são rápidos, como as Hayot HaKodesh desses fótonzinhos que eu vejo na lâmpada. São rápidos. Então, deixa que eles retornem ao seu lugar. Eles são rápidos, deixa que eles retornem ao seu lugar. Pensamento vem, pensamento vai. Olha para o pensamento, tchau pensamento. Olha para o pensamento, tchau pensamento. Legal o pensamento, pode ir embora. Não fica ali tentando acompanhar o movimento do pensamento. Isso, em terceira pessoa. E deixa aí. É uma das formas. Por exemplo, eu posso meditar ouvindo todas as coisas até que aquilo se desfaça, até que aquilo se derreta. Eu posso simplesmente imaginar uma parede branca. Deixa o pensamento ir embora. Deixa as preocupações ir embora. Medite. É difícil para mim. Eu não gosto de meditação. Eu gosto de falar de meditação. Não gosto de fazer meditação. Eu não gosto de meditar. Às vezes eu tenho que meditar. Às vezes eu vou para minha sala Onyx, e fico lá. E fico ali.
lidando com aquilo até que aquilo passe. Eu não gosto, não é uma prática que eu tenho facilidade. Eu tenho facilidade com a operatividade, não com o silêncio. Até porque a gente é regido por Mercúrio. Nossa cabeça funciona 24 horas por dia. Eu estou sempre buscando mais informação. Sempre buscando mais informação. E eu não estou dizendo que isso é bom. Isso é bom? É, também. Nem sempre é tão bom assim. Então, também faz parte do exercício cabalístico dominar o que pensamos e o que sentimos. E a gente só consegue fazer isso se a gente relaxa, se a gente tenta deixar o controle das coisas e passa a ter controle sobre o pensamento. Quer controlar alguma coisa? Controle o pensamento. Porque a vida é incontrolável. Não se preocupe, como eu disse para ele hoje. Não se preocupe, nada está sob controle. Nada. Agora, o meu pensamento pode estar. Meus emoções podem estar sob controle. Eu posso respirar fundo. Faz o exercício de respiração, 4x4. Respira em 4 segundos, prende 4 segundos, solta 4 segundos. Puxa, prende, solta. 4 em 4 segundos. 4 em 4 segundos. 4 em 4 segundos. Puxa o ar. Prende 4 segundos. Solta em 4 segundos. Não é isso? Esse exercício é o exercício que faz a sua mente expandir. Né? É uma brincadeira só, gente. Não ligue para isso. Mas o exercício da respiração. A respiração. Os monges budistas entram em estado pré-nirvana respirando. Não usam nada, substância nenhuma. São proibidos pelas suas religiões. A religião deles proíbe qualquer consumo, pelo contrário, fazem jejuns prolongados. E respiração. Respiração. A respiração é algo natural. É algo que nos forma, porque disse Neshama, vem de respirar, fôlego, Neshamat Haim, fôlego de vida. Deus soprou em mim o fôlego de vida. Então eu sou feito também de respiração. A minha alma Neshama é a alma mental. E quando a gente fala de mente, a gente está falando de qual elemento? Ar. E tudo que a gente menos faz é respirar certo. Respiração consciente, a gente não respira. Eu tinha uma mania de quando eu ficava parado, eu não respirava. Aí eu ficava, por que você está gemendo aí? Não estou gemendo. Não, é que na verdade eu estava com a respiração assim, tipo, prendido a respirar. Não estava respirando. Não, respire. Sinta a respiração. Solte a respiração. O exercício de respiração é um exercício maravilhoso. Oxigena, do ponto de vista biológico, oxigena o cérebro. Oxigena o cérebro. Neshama. Neshama, que é a alma mental, precisa de ar. No biológico, estou falando agora. Então, o elemento ar, não é à toa que o elemento ar representa a mente na Kabbalah. Porque ele é o oxigênio da tua mente também no plano físico aqui. O oxigênio que você precisa oxigenar o teu sangue. O teu sangue precisa transportar oxigênio para o teu cérebro, para os teus neurônios. Respire. Isso é ansiedade. Uhum. Respira pelo nariz, solta pela boca. Respira pelo nariz, solta pela boca. Esse é um exercício que traz também fluxo, né? Entra por um lugar, sai pelo outro lugar. Isso traz um movimento circular. Um movimento circular. Respire. Está nervoso? Respire. Está ansioso? Respire. Está preocupado? Respire. Até porque você vai gastar seu pensamento tentando respirar conscientemente e você já vai desviar boa parte da sua preocupação. Respire. Respire. Neshama. Neshama precisa de ar.
fôlego de vida. Neshamat Haim, fôlego, sopro. Sopro. Respire. 9. 10 sefirot do nada, um fôlego do Deus vivo. Olha só de novo. O fôlego do Deus vivo. Abençoado e bendito é o nome da vida dos mundos. Abençoado é o nome da vida dos mundos. Voz, fôlego e fala. Voz, fôlego e fala. A voz começa onde? Na mente. Respire e aí fale. Este é o fôlego, o Ruach HaKodesh, o fôlego sagrado. Aqui usando a palavra Ruach também para fôlego, que é outra palavra do hebraico para fôlego, também traduzida como espírito. A palavra espírito significa o quê? Fôlego. Espírito, do latim, significa fôlego, aspiração, respiração. Em grego é pneuma, pneumático, uma bomba pneumática que usa ar, né? Pneumonia, a pneumonia do pulmão, do ar, da respiração, tá? Pneuma, pneu, tá? Tudo da mesma palavra. Fôlego, ar. 2. Fôlego do fôlego. Fôlego do fôlego. Com ele grava e entalha as 22 letras. 3 mães, 7 duplas, 12 simples. É um só fôlego, provém delas. 3. Água do fôlego. Com ela grava e entalha o caos e o vazio, a lama e o barro. Grave-as como um jardim plano, entalha como um muro, cubra como um teto. Vai dificultando, está falando dos muros, das letras, das chamadas transmutações. O muro, com todas as permutações de todas as letras permutadas em um único muro, porque todas elas foram feitas através de um único fôlego, e o fôlego divino sopra e cria a informação que está gravada nas letras. Ah, mas as letras hebraicas vieram da história, vieram dos símbolos egípcios, dos hieroglifos, depois dos fenícios, depois do hebraico arcaico, e etc, etc. Gente, vocês estão falando só do processo de adensamento disso aqui no mundo físico. Os sábios estão olhando para antes de tudo isso, porque se a letra existe no mundo hoje, ela existiu antes. Tudo existiu antes. Então é para essas letras do antes que eles estão olhando aqui. Então todas as letras, inclusive as letras latinas, também possuem valor numérico pela numerologia pitagórica, por exemplo. Os números sim influenciam e vibram na realidade. Por isso a numerologia cabalística, seja ela pitagórica ou gemátrica da Cabalá judaica. Uma coisa vibra em um determinado número, porque os números são parte do processo da criação. E se a gente está contando as sefirot, fazendo essa conta, calculando isso, então essa semana estamos sendo regidos por Hesed. E aí a gente entende que quando a gente fala disso, quando a gente fala dessas transmutações da realidade, a gente está falando também dos anjos. Então, os anjos do plano de Yetzirah são formas informacionais e energéticas que operam na vida da gente. E
Os planetas, segundo os nossos sábios dizem, também representam fontes dessa operação. Então, os planetas têm o propósito de, segundo a interpretação cabalística, de serem uma espécie de antenas que vibram. Os planetas vibram. As esferas do universo têm vibração. A NASA e outros institutos de pesquisa já conseguiram sondar o som das estrelas. Mas o som das estrelas não existe porque o espaço é vácuo e não existe som no vácuo. Depende. Porque se você está dentro de uma espaçonave e alguém bate no vidro do lado de fora, dentro da espaçonave você ouve o som. Do lado de fora ele não ouve o som da batida. Por quê? Essa pessoa nem existe. Estou dando um exemplo, né? Se ele pudesse estar sem a roupa de astronauta batendo nisso, ele não ouve, porque tem vácuo lá fora. Mas não significa que a vibração não exista, porque o som, na verdade, não existe. O som é a vibração do meu tímpano, vibrado pela vibração que me chegou até ele, e a minha mente interpreta isso. Bom, mas então eu não posso dizer que eles emitem som, eu posso dizer que eles emitem vibrações. E que essas ondas vibracionais viajam. Elas viajam no espaço e elas atingem a Terra, atingem a magnetosfera, atingem tudo isso. Elas estão sendo propagadas no espaço. Então, os planetas são símbolos, representações das Sefirot. Essa semana, portanto, estamos sendo regidos pela força planetária de Júpiter. Júpiter, o maior planeta do sistema solar, gigantesco, o maior deles, é justamente a que representa a Sefirá de Hesed, cujo nome também é chamado Gedulá. É o outro nome de Hesed. Gedulá, grandeza. Se o Sol deixasse de existir hoje, todos os planetas se reorganizariam em torno da gravidade exercida por Júpiter no sistema solar. A curva que ele cria no espaço-tempo atrairia tudo isso para perto dele, a gravidade dele. Então, Hesed é isso. Hesed é a grandeza. Por isso que representa Júpiter. É a grandeza. Ele é nós chamamos ele em hebraico, o nome dele em hebraico é Tzedek, justiça. Justiça no sentido de justiça social, de Tzedaká. E é através do que isso significa, da informação contida nessa palavra, é que você se conecta à frequência disso, por ressonância. Você emite frequência e você atrai frequência. Essa ressonância acontece quando você modula a sua frequência para a abundância, para a escassez, para a teimosia, para a aceitação, para o sim, para o não, para isso, para aquilo, e você é sempre cercado daquilo que você vibra. Então, essa vibração jupiteriana do planeta Tzedek, em hebraico, da Sefirá de Hesed, também chamada Gedulá, é o que estamos trabalhando essa semana. Existem diferentes tradições sobre quais anjos estão associados a cada planeta. Cada tradição vai trazer uma ideia. Na opinião do Aryeh Kaplan, o planeta Júpiter está relacionado a Tzadikiel. Até o nome sugere isso, né? Tzadikiel, o anjo da abundância. Então, esse anjo é o que transporta. Esse anjo
do plano de Yetzirah, do plano da energia, esse ser vibracional é o que transporta a ideia da Sefirah e a energia obtida a partir desse planeta. Ele traz essa frequência. O que significa invocar? As pessoas acham que invocar significa chamar. Invoca não sei quem, né? Não, invocar não é chamar. Invocar é internalizar, é me tornar aquilo. Então, invocar Tzadkiel é invocar a ideia de Tzadkiel, ou seja, Deus criou todas as coisas a partir de sua essência. Qual é a essência de Tzadkiel? A grandeza, a prosperidade. Eu invoco. É diferente invocar de evocar. Evocar é falar. Evocar é ordenar. É manifestar intenção verbal. Conjurar. É o que eu quero, é o que eu quero, é o que eu quero. É dizer, vai, faça, haja. Isso é evocar, conjurar. Agora, invocar é internalizar. Só que se você não invocar essa frequência, você não tem como evocar essa frequência, porque você só consegue evocar aquilo que está dentro de você. Então você invoca a frequência e você evoca a ação frequencial. Deu para entender? Então, o anjo de Tzadkiel é o anjo da semana, portanto, baseado em Júpiter, baseado em Hesed. Meditar sobre tudo isso, sobre o que tudo isso significa, sobre a abundância que isso representa na minha vida, sobre a grandeza que eu preciso trabalhar na minha vida essa semana, com a ajuda equilibrada de todas as demais 6 Sefirot, inclusive dela mesma, 7ª Sefirah, inclusive dela própria. Harmonizar as frequências, utilizando todas elas para criar um modelo de assinatura frequencial para cada semana, ligada a 7 planetas aqui, dos quais um é a própria Terra, que é Malhut, excluindo Saturno, que não faz parte, porque é a representação de Binah, e que não faz parte da Sefirah Taomer. Então, calcular essas coisas, pensar sobre essas coisas, meditar sobre essas coisas, durante essa semana é o que vai transformar a nossa vida. Nós vamos ficando por aqui, gente. Eu quero agradecer a você que nos acompanha até aqui. Quero pedir que você curta o vídeo, que você compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, que você compartilhe no seu Instagram, compartilhe no seu Facebook, compartilhe no WhatsApp, compartilhe como é que chama do WhatsApp? Esqueci agora, me fugiu. No status do WhatsApp, nos seus grupos, de pessoas que se interessam por esse tema, pelo tema da espiritualidade, pelo tema da Kabbalah, pelo tema da sabedoria divina. Compartilhe esse tema, porque isso não é só para judeu, isso é para os seres humanos. A sabedoria judaica a serviço do aprimoramento humano. Compartilhe isso e também não deixe de fazer a sua parte, não deixe de dar a sua energia de troca, não deixe de compartilhar conosco o usufruto de sua bênção, de sua prosperidade, que você seja grato àquilo que você recebe de nós, e que você recebe de Hashem através de nós, através da Sinagoga Etzraim, que você possa ser próspero, ser abundante e também colaborar com esse trabalho sagrado que só é possível ser feito graças à sua gratidão, graças à sua energia de troca. Energia de troca. Não deixe de fazer, seja qual for a quantia, seja qual for a quantia. Quando eu digo isso, não é para que você dê o mínimo, é para que você dê o que você pode, seja pouco, seja muito, mas que seja de coração, que seja com vontade, que seja com abundância, e que o Eterno abençoe sua vida, prospere sua vida em todos os seus caminhos. E até amanhã com o nosso Shacharit de Shabbat. Shalom Lekulam, paz e plenitude a todos. Shabbat Shalom Mevorach.
יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב